Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa oficina de formação, nosso curso de foco em resultados. Muito prazer, eu sou o professor Sidney e estou com vocês aí nessa oficina especificamente na parte desse conteúdo de foco em resultados. Desde já eu peço aí mil desculpas porque pelo problema que nós tivemos, houve aí um problema na gravação do vídeo, motivo pelo qual o vídeo acabou não sendo colocado na íntegra. Por isso eu estou regravando a nossa apresentação para que vocês possam aí ver o vídeo e estudar sem nenhum prejuízo, ok? E já na próxima aula isso já vai ter sido resolvido. Então desejo a todos boas-vindas. Contem comigo aí para tirar suas dúvidas, para discutir, para a gente ir conversando ao longo desses próximos dias. E hoje na nossa primeira aula eu vou trazer o contexto inicial dessa nossa oficina de foco em resultados, ok? Então nós vamos entender um pouquinho aí do contexto do nosso material de estudo. Lembrando que tem um texto lá no nosso ambiente virtual, em que vocês vão ler sobre a questão dos resultados, sobre a questão do foco, e esse vídeo vem complementar o conteúdo que já está lá no material para vocês assistirem, tá? Tem vídeos, tem um estudo de caso para vocês darem uma lida e ambientarem bem em relação a esse conteúdo. Bom, a primeira coisa que eu trago é uma definição dessas duas palavras. Nós falamos de foco em resultados, mas o que vem a ser especificamente o foco e o resultado, né? Parecem coisas simples, palavras simples, mas eu quis trazer a definição dessas duas palavras para a gente começar a nossa linha de discussão. Primeiro, em relação ao foco, no sentido da palavra, né, o significado, seu significado, o foco tem relação com o ponto central de alguma coisa, de origem ou de destino, né? Então, o foco é o ponto para onde se converge alguma coisa, alguma ação, alguma coisa, né? Ou ponto central de origem. Então pode tanto ser um foco de origem quanto um foco de destino. Mas eu deixo destaque para essa definição que eu deixei em vermelho, né? O ponto mais importante ou principal de alguma coisa. Então é bem literal esse entendimento, né? O foco é o ponto principal, é aquilo que tem de mais importante dentro de um contexto. Sempre que a gente diz, né, precisamos manter o foco, precisamos dar atenção a determinada necessidade, a ter determinada tarefa, você está dando foco àquilo, né? O foco é justamente aquele ponto principal, aquele ponto mais importante de alguma coisa. O resultado em seu entendimento é aquilo que resulta, a consequência, o efeito de alguma ação. O momento que se interrompe uma ação. Então, se você está executando uma tarefa e essa tarefa chega ao fim, significa que você atingiu o seu resultado. Ou ainda um entendimento de qualquer resolução sobre algum assunto. Mas eu também prefiro essa definição que está em vermelho, que é a consequência, o resultado, o efeito de alguma ação. Então, o resultado nada mais é daquilo, da consequência. Você executa uma tarefa ou você executa várias atividades e essas terão uma consequência, terão um resultado. Quando nós falamos em empresas, né, resultado de empresas, é bom a gente entender que o resultado não é necessariamente o resultado financeiro. Lógico que a questão financeira das empresas é um de seus resultados. Algumas acabam colocando isso como ponto mais importante. Talvez porque a empresa vise como seu resultado principal o lucro, né? Lucro no sentido de ganhos, né? De sobras de dinheiro, assim, né? Após o pagamento de todas as dívidas e compromissos, enfim. Então, se vocês
pegarem a questão de resultado dentro do âmbito mais financeiro, mais econômico, vai haver uma linha de entendimento. Aqui para nós temos que entender, nós temos que considerar que resultado é aquilo que uma organização deseja, aquilo que uma organização espera, que pode ou não ser necessariamente dinheiro ou lucro financeiro. Se você tem uma ONG, uma organização não governamental, não necessariamente o seu resultado vai ser financeiro. O resultado de uma empresa não de uma ONG, no caso, ou uma entidade sem fins uma entidade com fins filantrópicos, enfim, uma entidade de assistência, o seu resultado é o atendimento, a prestação de serviços, o atendimento à comunidade ou a pessoas carentes, enfim. Então aqui nós entendemos como resultado o objetivo da empresa, a ação que ela deseja atingir ao final de suas tarefas. Então vamos deixar bem claro, a questão do foco, o seu ponto mais importante, aquele ponto principal, aquilo que vai demandar mais atenção, e o resultado é aquilo que a empresa espera, aquilo que ela busca, aquilo que ela deseja. Quando nós falamos de foco em resultados, nós podemos entender então que manter o foco é nós trabalharmos em prol de um resultado. Porém, manter o foco é uma competência extremamente cobiçada pelos profissionais. E quando eu digo profissionais, eu estou dizendo tanto dos colaboradores que executam suas tarefas, mas também dos dirigentes, dos diretores que selecionam pessoas para trabalhar em suas empresas. E até mesmo esses dirigentes, esses donos de empresas, eles precisam manter o foco. Mas aí você pergunta, Sidney, poxa, por que manter o foco é tão difícil, é tão complicado? Nós vivemos num mundo, pessoal, que o que não falta hoje são distrações. Essas distrações nós podemos entender como tudo aquilo que tira a atenção de uma tarefa específica. Então, por exemplo, eu estou nesse momento aqui conversando com vocês, gravando esse vídeo. Se de repente eu deixar meu celular aqui ao lado e cair uma mensagem, eu posso cair na tentação, na curiosidade de olhar a mensagem, e aí eu vou perder o foco. Eu vou ali me distrair com a mensagem que está no celular, vou acabar dispersando, vou acabar perdendo o conteúdo que eu estou tentando explicar nessa gravação, nesse vídeo. A mesma coisa na empresa. Você tem não só o celular, mas hoje em dia a maioria das pessoas, grande parte, trabalha com computador, e aí você tem o acesso à internet com notícias, com manchetes, com um e-mail que cai no seu, um e-mail que você recebe, um relatório que você precisa fazer, e de repente você já está fazendo uma atividade, e aí o seu gestor, o seu gerente chega com uma outra demanda que você precisa resolver também. Enfim, nós estamos falando de atividades ou de eventos que vão tirar a nossa atenção, no sentido de distrair, de tirar o foco daquilo que nós estamos fazendo, desviando a nossa atenção e consequentemente a nossa energia, o nosso tempo em ações que podem muitas vezes não gerar resultados para a empresa. Quando eu digo que nós precisamos manter o foco em resultados, eu estou resumindo nessa frase simples. Eu estou dizendo que os colaboradores, nós devemos direcionar os nossos esforços para atingir os objetivos da empresa, foco em resultados. Ou seja, nós precisamos no nosso dia a dia trabalhar, direcionar, dar atenção às atividades que de fato vão trazer resultados para a organização. E aí você pode perguntar, mas Sidney, eu faço tanta coisa no meu dia a dia, eu tenho tantas tarefas para serem feitas, o meu dia às vezes parece muito pequeno, eu não consigo dar conta. Como é que eu vou saber quais são as atividades que vão trazer resultados para a empresa? Quais são as atividades que vão atender os objetivos da empresa? Como eu já disse, vamos atentar para a questão de que
Os resultados não são só financeiros, são objetivos gerais da empresa. Se os resultados são objetivos da empresa, nós podemos entender a partir dessa figura da pirâmide como as nossas tarefas diárias vão ajudar a empresa. Primeiro, pessoal, toda empresa tem o seu planejamento estratégico, ou deveria ter, né? Mas no caso de vocês, a empresa tem um planejamento estratégico, ou seja, esse planejamento vai dizer onde a empresa deseja chegar. Por exemplo, o seu planejamento estratégico da empresa pode colocar como resultado ou como objetivo aumentar o número de clientes no ano de 2019, ou reduzir os gastos, ou aumentar o lucro, ou melhorar o relacionamento com o cliente. São objetivos, tá? São resultados que a organização espera. Vamos considerar então a questão de aumentar a quantidade de clientes, tá? Um resultado, um objetivo genérico. Esse objetivo genérico ele vai ser desdobrado num planejamento tático, ou seja, planejamento, ações que serão executadas pelos setores, pelo setor de marketing, pelo setor de vendas, por compras, com financeiro, com RH, com TI, com atendimento. Então, cada setor vai ter um plano de ação, vão ter atividades que deverão ser executadas para se atingir o resultado esperado lá em cima, que é de melhorar o relacionamento com o cliente ou aumentar o número de clientes. E aí vem o planejamento operacional. Quer dizer, com base nisso, quais são as tarefas que você precisa executar? E aí nós temos que entender uma coisa. Existem as tarefas básicas, rotineiras, que fazem parte do dia a dia da empresa, aquelas tarefas que são a essência da empresa. Então, se você trabalha num departamento de vendas, aquela função de negociar com clientes, de vender, de mandar boleto, ou de atender no balcão, ou de atender por telefone, faz parte da atividade fim da empresa. Então, obviamente, essa atividade está ligada ao resultado. Mas, complementarmente, você pode receber ou ser atribuído uma tarefa que também vai ajudar nos resultados. Por exemplo, você pode fazer uma análise de clientes, você pode ter que tirar um relatório de quais produtos foram mais vendidos numa semana, quais são os clientes que estão inadimplentes, quais são os clientes que mais pagam em dia, quais são os produtos que mais consumem, que mais os clientes compram, né? Enfim, são atividades que você vai executar e que vão ajudar no planejamento do seu setor, ou seja, nas ações do seu setor e, consequentemente, vão ajudar lá em cima no planejamento estratégico. Então, aqui nós temos que entender que as atividades que os colaboradores fazem no seu dia a dia, elas estão relacionadas aos resultados que a empresa deseja. Salvo alguns equívocos, a maioria das empresas não vai gastar tempo, energia, recursos, pessoas, equipamentos, tempo, dinheiro em atividades que não agregam nada ao negócio. Então, todas as atividades que você executa no seu dia a dia estão relacionadas ao que a empresa busca. Se a empresa, se um colaborador está executando atividades que não estão relacionadas ao dia a dia da empresa ou não ajudam a trazer esses resultados, a empresa está perdendo dinheiro, o colaborador está perdendo tempo, está gastando seus recursos, está perdendo energia em tarefas que não agregam nada. E é justamente isso que nós estamos discutindo, que nós vamos trabalhar nessa aula e na próxima. A questão do foco, a questão dos resultados. O que nós vamos fazer e o que nós precisamos fazer para manter o foco, para direcionar as nossas ações em prol da organização. Para isso, nós temos que ter o quê? Os objetivos. Tá? Saber quais são os objetivos da empresa. Muitas vezes, por vários motivos, os colaboradores, ou a maioria, né, grande parte dos colaboradores, acabam não conhecendo ou não tendo acesso a todos os objetivos da empresa. A questão aqui não é se isso é necessário ou não. O que todo
colaborador precisa, e obviamente assim que ele é contratado, ele é orientado, é saber quais são os seus objetivos enquanto colaborador. Quando você foi contratado, que você passou por um treinamento e alguém, seu supervisor ou seu colega de trabalho, disse como você deveria realizar determinada tarefa, afinal de contas você foi contratado para aquilo, para realizar determinadas tarefas, né? Quando você foi capacitado, essas tarefas que lhe foram atribuídas, essas tarefas estão diretamente ligadas, relacionadas aos objetivos da empresa. Então, se você faz o controle de estoque, de vendas, se você gerencia os clientes, se você entra em contato cobrando um cliente inadimplente, se você gera boleto, se você atende o telefone, atendendo os clientes, as demandas dos clientes, enfim, não importa qual a sua tarefa. Ao receber essa atribuição, você está recebendo uma tarefa que está ligada aos resultados da empresa. E aí é muito importante que nós trabalhemos nessas tarefas que vão gerar resultados, que vão trazer, que vão gerar resultados de acordo com o que a empresa espera. Nesse sentido, é muito importante nós termos atenção naqueles itens que eu falei anteriormente: excesso de informação, rede social, celular, internet, tudo isso é muito bom, a tecnologia está aí para isso, mas em vários momentos isso pode vir a atrapalhar e atuar como uma distração que vai tirar os nossos resultados, ou melhor, que vai tirar a atenção, o foco dos nossos resultados. Por isso é muito importante nós pensarmos e trabalharmos desde a hora que a gente chega na empresa e entendermos o que eu tenho de tarefas para hoje, né, ou para essa semana, ou para esse mês, quais são meus prazos, o que eu preciso fazer que realmente vai agregar valor à empresa, agregar valor ao meu setor, agregar valor a mim como colaborador. Porque, convenhamos, né, pessoal, um colaborador que não entrega suas tarefas, que não entrega os resultados que são esperados, que não faz o seu trabalho bem feito, ele não tem razão de existir na empresa. E aí, infelizmente, muitas pessoas acabam sendo dispensadas por esse motivo. Então, a premissa básica de quando você é contratado é trabalhar naquelas tarefas que lhe foram atribuídas, porque aquilo não está sendo feito por distração ou sem sentido nenhum. Ao contrário, é muito importante a gente entender aquela tarefa vai ocasionar o que, vai gerar o que de resultados. Aquilo tem consequência em que ação ou que planejamento. Essas tarefas são pequenos tijolos que ajudam a construir um muro da empresa, né? E como esse meu tijolinho vai ajudar? Que parte desse tijolo que eu estou colocando nesse muro, esse muro vai estar em que parte da empresa, né? Ele vai sustentar o que? Então é muito importante nós entendermos como nossas tarefas vão ajudar no desempenho da empresa, nos resultados da empresa, e a partir disso nós vamos direcionar as nossas atenções, direcionar o nosso foco, direcionar os nossos esforços em prol dessas tarefas. Resumindo, então, o foco é justamente esse direcionamento, essa atenção. É como se você estivesse numa estrada, mirasse lá na frente aquele ponto, aquela placa, aquela saída, aquele desvio que você precisa chegar. E aí você vai guiando o seu carro até lá. Se tiver um carro no seu caminho, você vai passar por ele. Se tiver um buraco, você vai desviar. Se começar a chover, você reduz a velocidade, mas você mantém a direção. Se a chuva ficar muito forte, você encosta um pouco e depois segue viagem. Mas você vai seguir em frente. Você vai mantendo toda a sua atenção naquela direção. Você não vai encostar o carro, descer do carro e ficar ali sentado no acostamento esperando a vida passar. A mesma coisa é o nosso trabalho, a mesma coisa é o nosso dia, tá? A questão do foco é justamente nós termos o discernimento de entendermos, tá? E aí eu volto no slide anterior, né, do bonequinho ali com 3 caminhos. Qual caminho que eu sigo?
né? Eu preciso saber quais são as tarefas prioritárias. E aí muita gente fala, mas Sidney, eu faço tanta coisa, tudo é importante. Ótimo, que bom que tudo é importante, mas mesmo dentro dessa importância, há de se estabelecer aquilo que é mais importante dentre os mais importantes. Ou seja, se tudo, né, como a gente diz, é prioridade zero, como algumas empresas colocam nesse mundo globalizado de correria que a gente vive, se tudo é prioridade zero, você vai ter que ter uma prioridade menos um. Ou seja, uma vai ter que vir antes de todas, perdão. E é nessas atividades prioritárias que nós vamos direcionar os nossos esforços. Não é aqui, pessoal, deixar as outras tarefas de lado. Longe disso, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que nós, como colaboradores, temos que ter o discernimento de entender aquilo que eu estou executando é uma tarefa rotineira do meu setor, é algo que vai gerar um resultado, é algo que me foi solicitado. Ok, isso aqui, esse outro ponto é uma distração, é algo que eu posso deixar de lado, então eu vou deixar isso de lado. Só a título de exemplo, algumas pesquisas dizem que das 8 horas diárias, né, médias que um trabalhador brasileiro tem de jornada de trabalho, cerca de 70% dessa carga horária é desperdiçada diariamente. Ou seja, proporcionalmente é como se das 8 horas de trabalho, 6 ou quase 6 os trabalhadores gastassem com bobagens, né? Bobagem no sentido que eu digo assim, tarefas que não agregam nada para a empresa. Por exemplo, olhar a rede social, olhar o e-mail particular, conversar pelo celular, ouvir música, assistir vídeo, enfim, tarefas que não vão agregar nada para a empresa. Outros estudos sugerem que o tempo médio gasto com e-mail, só para vocês terem uma ideia, o tempo gasto médio com e-mail chega a representar 40% da jornada de trabalho, né? Ou seja, se você tem uma jornada de 8 horas, 8 horas diárias, 3 dessas horas você gasta com e-mails. Mas Sidney, é muito importante ler e-mail, é um meio de comunicação perfeito. Só que muitas vezes nós podemos trabalhar os e-mails de forma que nós direcionemos melhor o nosso tempo à resposta de e-mails para dedicar um tempo melhor àquilo que de fato é o objetivo da empresa. Não que os e-mails não sejam, eles são consequência. Mas às vezes você gasta muito tempo respondendo um e-mail simples e não categorizando, não pensando que esse e-mail pode ser pensado depois, pode ser enviado depois, ou você acaba parando uma atividade para mandar o seu e-mail e o que era para ser uma coisa rápida acaba demorando, enfim. Isso nós vamos entrar nesse mérito na próxima aula, no próximo plantão, quando eu trouxer algumas dicas sobre como trabalhar e organizar as nossas tarefas para manter o foco, tá bom? Por hoje é isso. Foi mais uma ideia geral da nossa disciplina e entendermos o que é o foco, o que são os resultados dentro do contexto organizacional, dentro do contexto empresarial e como essas duas coisas se relacionam, né? Aquilo que pode vir de distração eu deixo de lado, vou trabalhar em prol do que a empresa precisa de mim, né? Eu sou uma força de trabalho da empresa, eu sou um colaborador, eu participo dos resultados. Então nada mais justo do que eu também fazer acontecer os resultados. E é para isso que vocês podem ter certeza que é por esse motivo que vocês estão participando dessa oficina, desse curso, porque vocês são parte dos resultados e vocês fazendo essa oficina, vocês estão com certeza agindo, dando foco aos resultados, não só da organização, né, da VET-BR, mas também de vocês enquanto profissionais, enquanto colaboradores, ok? Um abraço para vocês, tudo de bom e estou à disposição caso precise. A gente se vê na próxima semana. Bons estudos e até mais. Tchau, tchau.